Bom, vamos lá então falar sobre de relacionamentos, tá? É muito mais um bate-papo aqui, não um monólogo, mas meio bate-papo, do que uma palestra, tá? Mas então, abordando, né? Assim, eu acho que não é por acaso que várias pessoas pediram, né, para eu falar. Eu botei compartilhando saúde mental e várias pessoas pediram para eu falar sobre relacionamentos, né? Porque o que a gente percebe hoje em dia nos consultórios, nas pessoas, é uma carência total de afetos verdadeiros, de relacionamentos saudáveis, né? A gente vive numa era de muita doença, muita depressão, muita ansiedade, muitas dificuldades nos relacionamentos, né? Eu acho que a pandemia veio a piorar muito isso, né? Porque a pandemia trouxe um advento e um acréscimo aí de uma dependência digital, né? Até porque nós ficamos cerceados aí da nossa liberdade. Então, a gente acabou, e eu me incluo, né, assim, porque eu também faço parte, né, assim, dessa cultura momentânea, se viciando um pouco, né, nessas questões digitais, tá? Que são questões boas, eu acho que, né, assim, é muito bom, eu não teria tempo para me relacionar com várias pessoas, vários amigos, se não fossem as redes sociais, mas tem um lado muito ruim, né, que traz um vazio, que traz uma questão ilusória, que traz sentimentos depressivos para várias pessoas, e não é só para os adultos, né, para os adolescentes também, mesmo eles sabendo lidar um pouco melhor, porque eles já nasceram numa época digital, tá? Então eles conseguem lidar melhor com essas questões dos relacionamentos digitais, né? Então, tentando unir o tema relações e redes sociais, relações digitais, questões mais relacionadas a narcisismo na modernidade, né? Com certeza a gente vive uma era, né? A era da pós-modernidade é uma era mais narcisista, né? Contextualizando um pouco o narcisismo, né? Assim, na verdade, o narcisismo a gente tem lá na nossa fase de bebê, né? Tentando não ser muito profunda aqui, porque, né? Assim, eu tento traduzir para vocês, mas é importante a gente ter, né, assim, esse narcisismo lá na nossa fase de bebê, mas à medida que a gente vai crescendo, a gente vai, e mesmo quando a gente é bebê, quando a gente começa a reconhecer o outro, quando a gente começa a entender que os outros têm necessidades e que não são só as nossas necessidades que devem ser atendidas, né? Esse crescimento que a gente chama de princípio da realidade, né? Assim, de entender que a mãe tem as suas necessidades e que a mãe não vai sempre suprir, né? E que aquele sujeito não é o único no universo onde ele tem que impor seus desejos, impor suas vontades sem ter nada nessa em trocar, né? Relacionamento é troca, relacionamento é parceria, relacionamento saudável é os dois estarem juntos, crescerem juntos, e uma parceria gostosa e boa, né, imbuída de fazer bem um para o outro, né? E daí entra também um tema que pediram, eu vou tentar trazer um pouquinho de cada, que são as relações abusivas, né, relações tóxicas, né? Então, relações abusivas, ela tá, as pessoas estão em patamares discrepantes, né? Geralmente está relacionado a uma pessoa que tem muita baixa autoestima, que tem dificuldades assim de reconhecer o outro também, e acaba querendo abafar o outro, acaba querendo menosprezar o outro para poder se sobressair, né? Eu nunca vou esquecer assim, um grande professor, um grande teórico que eu admiro muito, um dia falou uma frase que ficou marcada para sempre, assim, que o grande prepotente é um grande impotente, né? Então, quanto mais a pessoa se sente impotente, ou quanto mais a pessoa é fraca emocionalmente, mais ela vai querer subjugar o outro e mais ela vai querer abusar, né? Assim, então, do outro para poder se sobressair. O que a gente tem que entender é que nós nos prestamos, quando a gente se relaciona com outros, a gente se presta para ser personagens, né? Isso, eu brinco que a psicologia acaba um pouco com o amor romântico, mas o que que é ser personagem, né? Assim, personagem da história do outro. Então, se o outro teve uma história boa em relação a relações objetais com pai e mãe, boas, saudáveis, essa pessoa vai ter carimbado dentro dela, vai ter intrinsecamente
uma capacidade de amar, uma capacidade de se doar, uma capacidade de se relacionar de uma maneira saudável. Se essa pessoa ou foi muito insuflada em termos de afeto, ou seja, a gente fala o filho dourado, né? Ou é o filho dourado ou é o bode expiatório, geralmente, né? O que é o filho dourado? É o filho maravilhoso, é o filho que não tem defeitos, é o filho insuflado por uma mãe, assim, que, né? Assim, que tem excesso, né? É um excesso, então todos os excessos para mais e para menos são prejudiciais. Tá? Então, o que que essa pessoa vai levar para sua vida, né? Que todo mundo vai ter que servi-la, que todo mundo vai ter que se abaixar para o rei, né? Ou para a rainha. Então, é uma pessoa que provavelmente tem dificuldade de tolerância à frustração, porque é uma pessoa que não foi muito frustrada, provavelmente foi muito insuflada, ao contrário, né? E pessoas também com feridas narcísicas importantes na infância, né? Ou maus tratos, ou situações de pobreza, ou situações de carência, né? E a pessoa vai crescendo com aquela ferida narcísica e aquela ferida vai tá ali, né? E se não é curada, ela vai ferir outros, né? Ela vai querer acabar ferindo outros por essa fragilidade, tá? Tem muita coisa para falar disso, porque na verdade são coisas bem primitivas, bem lá da época de bebê mesmo, e que estão ali, né? E quanto mais regressiva são as nossas dificuldades, mais a gente vai ter problemas nas relações, tá? Então, e um ponto, assim, então, voltando mais para essas questões na era digital ou nas relações de redes sociais, né? O que que acontece hoje, né? A gente tem nomenclatura para tudo, então se fala o orbiting, né? Assim, se fala o ghosting. Vocês podem pesquisar, né? Tem inúmeras nomenclaturas para tudo, porque a gente, o próprio Instagram, né? Assim, ele é. Eu tenho várias críticas, mas eu me relaciono através do Instagram, mas tendo a crítica do que é o Instagram. Isso que é importante, né? Alguns momentos eu disse, eu vou tirar o Instagram, vou sair do Instagram, mas a questão é a gente saber lidar com o Instagram, né? Primeiro que o Instagram é um mundo fantasioso, um mundo fictício, né? Onde a gente tem fotos performáticas, onde a gente tem beleza em tudo, onde a gente tem filtro para apagar todas as rugas e todas as imperfeições, onde a gente só mostra o que quer, onde o jardim do outro parece muito mais bonito. E quando a gente vai ver para as relações reais, né? Assim, o que é uma relação real? Uma relação real, madura e adulta, ela é repleta de insatisfações também, né? A gente tem satisfações inúmeras de ter essa parceria, essa união, né? A coisa melhor da vida é a gente poder sentir que a gente pode contar com alguém genuinamente e que a gente é amado genuinamente. Todo mundo quer ser amado genuinamente, né? Mas isso é difícil, por quê? Porque a gente tem frustrações, né? O próprio casamento, ele é repleto de frustrações, né? Eu não tenho cada dia um homem ou uma mulher maravilhoso, assim, que me leve para o mundo de Alice, que eu vá ser feliz maravilhosamente bem, né? Não existe, isso é ilusório. E o Instagram traz essa questão ilusória, né? Eu tenho todos os tipos de mulheres imagináveis, né? Assim, com cores de cabelo, com estilos, com jeito, com profissões diferentes. Eu tenho inúmeros exemplares de homens imagináveis também, né? Da mesma forma. Mas tudo isso é ilusão. A gente não conhece profundamente ninguém e tudo que a gente está vendo é apenas um recorte do que as pessoas querem nos mostrar. Tá? Então, várias vítimas, a gente diz assim, né, do Instagram, né? Ou seja, pessoas que acabam, sei lá, né, assim, tendo dificuldades nas suas relações, traições que acontecem, ou idealizações. O que é idealização, né? A idealização, bom, quando eu tô conhecendo uma pessoa, eu idealizo, né? É o príncipe e a princesa, né? Logo, logo vira o sapo e a sapa. Por quê? Porque não existe príncipe e princesa. Né? As pessoas têm coisas boas e coisas ruins. E é isso que o bebezinho lá, quando é bem pequenininho, ele não entende. Por quê? Porque ou a mãe é boa ou a mãe é ruim. Existe uma dissociação. Né? Quando a gente vai crescendo e a maturidade, que a gente deixa de ser bebê e que a gente vem para uma vida adulta, a gente tem que entender que as pessoas têm coisas boas e ruins. E que todo mundo, né, vai ter as suas questões boas e ruins. Que não existe um mundo idealizado e que não existe relação perfeita. Então eu brinco às vezes assim, bom, o próprio Instagram é um catálogo de pessoas, né? Assim, é um catálogo onde
a pessoa se descreve. Se a gente se afasta um pouquinho, eu faço o convite de para vocês, assim, de vocês se afastarem e tentarem ver de fora, né, assim, tanto o Instagram quanto o WhatsApp, né, assim, e daí é hahaha, hihihi, é smile, é tudo bonitinho, é tudo engraçado, é tudo leve, né. E não que a vida não possa ser leve, né? Assim, as relações podem ser leve, relações reais podem ser leve e de parceria e tem que ser, né? A vida já é tão dura, então as relações nos fazem ter mais força assim para enfrentar a vida, né? Relações saudáveis, né? Porque relações que não são saudáveis só nos enfraquecem. Então, da gente poder ter a crítica e poder se afastar e pensar assim, bom, faça um exercício assim. Se eu não falar com ninguém, assim, se eu não procurar ninguém, ou no WhatsApp, ou no Instagram, ou não for, quem é que vai estar junto comigo? Quem é que vai estar no meu, quem é que vai estar de real, né? Então a gente fala muito assim que as crianças e os adolescentes eles estão viciados no celular né, assim, nessas relações digitais e a gente, né? Quem é que tá ali no dia a dia? Quem é que tá ali trocando? Quem é que tá no mundo real, né? No toque real, no sentir real, tá? Então, assim, são exercícios que eu acho que a gente tem que sempre se fazer, porque o que a gente vê, assim, ó, são pessoas, o que mais a gente vê na atualidade são pessoas esvaziadas, carentes e numa busca incessante, né? Que não finda. Por quê? Porque é irreal, porque é ilusório, porque é fantasioso, tá? Então, boas buscas, né, reais, e isso depende, assim, de vários fatores, né, assim, eu sempre digo assim, a busca tem que começar na gente, né, resolvendo o nosso mundo interno, resolvendo as nossas feridas, né, para a gente poder estar pronto para relações saudáveis. Se a gente não está bem resolvido com as nossas feridas, com as nossas questões, não adianta, né? Assim, não é outra pessoa que vai suprir isso. É a gente arrumar o terreninho interno para poder estar inteiro. Tá? A gente só tem relações inteiras quando a gente está inteiro, certo? Um beijo.